Enquanto se espera o bom exemplo das administrações municipais em enxugar a máquina pública cada vez mais, prefeituras e câmaras da macro-região andam na contramão do que a população gostaria de ver. Tem casa de leis com recente aumento de salário de vereadores em mais de 55%, junto com reajuste de vencimentos do Executivo. Há gastos exorbitantes dentro de gabinetes, gratificações salariais e criação de cargos comissionados que incham os cofres públicos. Em tempos de reformas estruturais, administrativas e econômicas, há de se destacar também a ocupação dos cargos eletivos, que muitas vezes só causam mais problemas para os municípios, seja por incompetência, falta de responsabilidade ou até mesmo de má fé. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochaguim. Em São Carlos, o advogado Johnner Neri. Em Araraquara, o administrador público Álvaro Guedes. Em Sertãozinho, o advogado e conselheiro da Macerte, Claudinei Luiz da Silva. E em Franca, o também advogado Adalto Casanova. Começando por Ribeirão Preto, com o doutor Gabriel Lochaguim. Doutor, nós mostramos essa semana aqui no Jornal da Clube, na verdade, esse gasto excessivo em gabinetes, tem vereador gastando aí na casa dos R$58 mil e tem vereador gastando bem abaixo disso, na casa dos R$1.700. Como entender essa diferença? Como que o senhor vê essa diferença? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. De fato, os gastos com o pessoal são um dos problemas mais graves que nós temos a resolver ainda para equilibrar as contas públicas no Brasil. Isso porque muitas vezes o dinheiro municipal, que já é escasso, porque os municípios têm uma arrecadação própria razoavelmente reduzida em relação aos outros entes da federação, ainda são utilizados ou de forma muito mal distribuída ou de forma simplesmente excessiva, sem qualquer motivo de interesse público que justificasse o emprego daqueles recursos. Doutor, sim. Doutor, a gente percebeu aí um gasto de 30 mil de almoxarifado, também 10 mil com telefone, 16 com veículo. Enfim, esses gastos realmente são necessários, doutor? Olha, todos nós devemos nos questionar se esses gastos realmente precisariam ser feitos. E para responder isso, basta comparar com as outras necessidades que todas as necessidades enfrentam. Quais cidades têm todas as vias perfeitamente asfaltadas? Quais têm educação de qualidade? Quais têm remédios na quantidade necessária nos prontos-socorros? Quando a gente considera todas essas aplicações de recursos que deveriam ser feitas, não fica muito difícil responder que os recursos são extremamente mal distribuídos. Doutor, e o que falta para a Câmara melhorar o equilíbrio de gastos? Primeiro que existe uma questão política, é claro, que cada cidade deve resolver, mas existe também um problema de planejamento que deveria ser mais bem enfrentado por todas as cidades, possivelmente com apoio do Estado e do governo federal. Eu digo isso porque os recursos não são só escassos, mas também o orçamento dos municípios costuma ser muito rígido. Ou seja, não existe uma plena liberdade de alocação e distribuição de recursos. Isso faz com que, quando aumentam as despesas de pessoal, que são despesas que geram gastos de longo prazo para o Estado, esses gastos dificilmente possam se ajustar no futuro. Onde é que esse município, então, vai fazer o seu equilíbrio fiscal, caso enfrente, como enfrenta agora e nos anos anteriores, um problema de excesso de despesa? Vai ter que cortar investimento. Vamos a São Carlos com o Johnner Neri, advogado. Doutor, nós acabamos de mostrar aqui na nossa edição, São Carlos recebeu aumento para todo mundo, né? Ou seja, a Câmara deu aumento para todo mundo, 55% para os vereadores, 26% para o prefeito, isso tudo na calada da noite durante a semana. Ontem o prefeito sancionou isso, ou seja, os vereadores aí na sua cidade têm carta branca para fazer tudo isso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Exatamente, né? O aumento acabou aí sendo realizado de uma forma que sequer a população esperava. Uma regra básica do direito público administrativo. Moralidade, né? Um dos dois princípios, moralidade e publicidade, o que de fato não ocorreu.
Isso realmente é um problema sério que deixou aí a população transtornada, né? E isso vem sendo discutido pela população e até mesmo se pensa em uma ação popular para tentar aí barrar esse aumento dos vereadores e dos cargos aí do executivo, o prefeito, secretário municipal, diretores, entre outros, né? É uma situação grave, principalmente no momento que a cidade de São Carlos se vive, onde falta merenda nas escolas, falta transporte público de qualidade e efetivo, problema na segurança pública, problema na saúde. Então, é realmente assustador o que aconteceu na cidade de São Carlos essa semana. O senhor falou em moralidade, né? Vamos colocar para o telespectador, né? O prefeito, o salário dele atual é de 19 mil, vai para 24%, 26% de aumento. O secretário 10, vai para 12 e os diretores de 6, aí vai para 10 para a próxima legislatura. 46% de aumento. Quer dizer, ninguém ganha abaixo de 10 mil mais. Quais os impactos disso para o futuro? O impacto é significativo, é desastroso, né? Deixa-se aí um aumento para a próxima legislatura, para o ano de 2021. Quem assumir a cidade vai ter, os cofres públicos terão que desembolsar esses valores significativos, né? Para a Câmara Municipal, desde o ano de 2008, não havia aí um aumento nesse subsídio, né, assim chamado, o aumento no salário. No entanto, que se não se esperava esse aumento também para o Executivo, o que é muito grave, né? Ou seja, a cidade já assume um ônus, uma dívida pública, né, quem paga é o contribuinte, para o ano de 2021. Né? Nós temos ainda muito o que progredir na nossa cidade com situações básicas, né? No entanto, aí se preocupou-se com o aumento do Legislativo e do Executivo. Vamos agora a Araraquara com Álvaro Guedes, administrador público. Doutor, a Câmara de Araraquara também publicou no Diário Oficial bonificações de 16 servidores, ou seja, isso para nível fundamental, médio, técnico e também superior. A cidade vai ter dinheiro para pagar tudo isso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu penso o seguinte, nós não podemos ver essa questão de uma maneira nem passional, nem generalizante. Nós temos que ver isso com muita calma e detalhamento para ter um julgamento justo do que nós estamos falando. O total da despesa de pessoal está vedado, tem um limite dado à Lei de Responsabilidade Fiscal. E quando nós estamos falando de reajustes, nós estamos falando de reajustes de salários de um prestador de serviço que é o Estado. Se não houver bons salários, não teremos bons profissionais e bons prestadores de serviço. Eu quero colocar um contraponto ao que foi dito antes, quer dizer, há mais de um lado para a gente observar essa questão, num ponto de vista do equilíbrio do julgamento que a gente deva fazer a ela. Olhar de maneira isolada fica um pouco complicado, devemos ver com calma e atenção e bastante detalhamento sobre todas essas questões. Vamos a Sertãozinho com Claudinei Luiz da Silva, que é advogado e conselheiro da Macert. Claudinei, vamos lá para a gente entender. 10 anos para o prédio ficar pronto e agora vai mais grana para reformar? Que história é essa? Mais dinheiro gastando aí? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os colegas que estão debatendo aí conosco e a todos os telespectadores. Então, Rafael, nós vemos em Sertãozinho um absurdo do absurdo. Um prédio que demorou 11 anos para ser feito, gastou 10 vezes mais do que o orçamento inicial e não resistiu a 2 meses de uso com uma chuva. Tá certo que choveu, porque essa é a desculpa que eles dão, que a chuva que ocasionou isso. E a interdição do plenário, o telhado caindo e agora, segundo as primeiras informações, que será gasto no valor de pelo menos R$600 mil para que se possa fazer a manutenção, a reforma de um prédio que se diz novo e que se foi construído para 50 anos. Então nós vemos o quê? Um gasto do dinheiro público de qualquer forma, né? Sem qualquer tipo de fiscalização. Ô Claudinei, durante algumas reportagens do Jornal da Clube, o presidente Lúcio da Rádio disse que ele não atribuiu a culpa aos antigos presidentes da Câmara. Mas na inauguração, eu me lembro bem que todos os políticos aí da cidade saíram na foto, ou seja, aquela pompa toda, né? Quando inaugura, tira foto daqui, tira foto de lá. Mas agora não aparece o culpado aí?
É exatamente aquele velho ditado que nós costumamos dizer, né, Rafael? Quando o filho é bonito, todos os pais aparecem, vários pais. Quando o filho é feio, nenhum pai quer assumir a paternidade, né? Essa é a realidade. Então, veja bem, na hora de construir, 11 anos, houve tempo suficiente para fiscalização. As desculpas que eles dão com relação a isso são inadmissíveis. Eles deveriam ter, sim, fiscalizado a obra, assim como é feita a obra na própria casa. Essa é a casa do povo, a casa do legislativo, né? Então, eles deveriam ter feito essa fiscalização e não só posar em foto como se fosse um prédio magnífico, como foi ventilado. O prédio é muito bonito, grande, até muito grande para o tamanho de Sertãozinho. Mas um prédio que, como disseram, que seria para 50 anos e não resistiu a 2 meses após a sua inauguração. Vamos a Franca com Adalto Casanova, administrador público. Doutor, a Câmara de Franca aprovou no ano passado 104 cargos comissionados. Existe um interesse na Câmara nesses cargos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde a todos. Isso também foi uma burla, porque o Tribunal de Justiça já havia conferido decisão diversa, né? Em regra, esses cargos comissionados são para amparar interesses de apoiadores durante a fase de campanha. A Constituição Federal fala em cargos de chefia, direção e assessoramento para cargos comissionados. E isso tem sido burlado, não é? Eu vejo que não é só uma questão de legalidade, mas uma questão de ética e moral. Há uma ruptura desses preceitos, desses elementos, né? No interior de cada cidadão. Então não basta a gente ficar falando só do que é legal ou é ilegal. Na verdade, existe uma imoralidade generalizada no nosso país com relação ao trato da coisa pública. Estamos na velha política ainda? Essa é a sensação que fica? Eu vejo que há 230 anos atrás, a partir da Revolução Francesa, estabeleceu-se um novo sistema político de governança, a república, o modelo representativo, democrático. Só que hoje eu vejo que esse sistema está em ruptura. Se os governantes, a classe política, não se conscientizar do que realmente quer a população, e hoje os meios de tecnologia estreitaram esses laços de comunicação, conhecimento e transparência, eu acho que nós estamos prestes, no Brasil, a uma ruptura do nosso sistema político de governança. Voltamos para Ribeirão Preto com o advogado Gabriel Lochagin. Doutor, os supersalários continuam aqui em Ribeirão Preto. O que chama a atenção é que Câmara e Prefeitura recorreram para garantir aos servidores esse direito. Essa é a postura da Câmara e da Prefeitura? Veja, nós estamos aqui falando de questões que envolvem a legalidade, ou seja, é claro que nós temos que discutir se todos os procedimentos foram corretos, mas também se existe legitimidade nesse tipo de gasto. E legitimidade não é uma questão fora do direito. Todos os tribunais, aí incluídos os tribunais de contas, são capacitados e têm esse poder para avaliar se o gasto é legítimo. E quando nós falamos de legitimidade, nós levamos em conta justamente essa justiça na distribuição de recursos. Ou seja, a aplicação dos recursos, que são poucos, obedece a uma distribuição correta entre todos. Por que nós vamos exigir sacrifícios nesse período de uma grande parte da população e, no entanto, uma parcela privilegiada, que tem um poder decisório forte no Estado, fica imune a esse tipo de aumento? É sobretudo esta questão. É claro que não se trata aqui de demonizar nenhum tipo de decisão, nós podemos discutir se existe algum mérito, mas vamos partir do princípio de que também deve ocorrer uma justiça na decisão de repartição dos recursos públicos. Doutor, durante um dos votos, um desembargador disse que Ribeirão Preto não seria republicano. O que o TJ quis dizer com isso? Quando usa a palavra republicano, já que o colega citou a Revolução Francesa, se pretende realçar uma série de elementos desse sistema que se opõem ao antigo regime monárquico, né? No fundo, para não se perder em divagação histórica, nós estamos dizendo que a República deve observar a igualdade de todos perante a lei e perante o Estado. Nenhuma casta do Estado deve se entender como privilegiada.
Ou seja, não temos mais uma nobreza que é capaz de defender os seus privilégios contra o interesse do Estado. Na República, todos são iguais e não se admitem privilégios. Vamos a São Carlos com o Jorge Neri, advogado. Doutor, a Prefeitura diz, ainda falando sobre os aumentos nos salários dessa semana que assustaram aí muita gente aí na sua cidade, para a gente entender um pouco mais, a Prefeitura diz que não é responsável por esse projeto de aumento, ou seja, a Câmara, a partir de agora, passa a decidir pelo Executivo, perdão? A Prefeitura não é responsável, mas cabia ao prefeito o veto no aumento, que de fato não ocorreu. Inclusive, ontem circulou nas redes sociais um áudio onde o prefeito informa um ativista que ele iria vetar o aumento, pois ele considerava irregular. No entanto, no final da tarde, soube-se, foi inclusive publicado um diário oficial extra, o prefeito sancionou a lei, ou seja, o prefeito concordou com que a Câmara, com o que foi aprovado pela Câmara. A Prefeitura não manda na Câmara, a Câmara não manda na Prefeitura, mas tem que ter uma harmonia e uma legalidade na situação. Se o prefeito não concordasse com o aumento concedido pela Câmara, ele deveria ter vetado, o que de fato não ocorreu. Ou seja, houve uma concordância do prefeito municipal com a lei encaminhada da Câmara. Doutora, a sensação que fica é que existe o interesse dos vereadores nesses cargos? Olha, é o sentimento da população. A população sente aí que existe sim uma conversa, um conluio entre a Câmara e a Prefeitura Municipal. Pois é de se estranhar. Durante a manhã o prefeito diz que vai vetar a lei. No final da tarde, o prefeito sanciona essa lei. Então, com toda certeza, houve uma conversa entre Câmara e Prefeitura, até mesmo por troca, pode ser troca de favores, troca de cargos. É isso que a população de São Carlos sente nesse exato momento. Vamos a Araraquara, Álvaro Guedes, administrador público. Doutor, ainda falando sobre essas bonificações, como deveriam ser essas bonificações? Eu vou além ainda. Essas bonificações, elas deveriam existir? Bom, tivemos um problema técnico aí com Álvaro Guedes. Vamos a Sertãozinho agora com Claudinei, advogado e conselheiro da Macerte. Claudinei, agora uma denúncia contra o presidente da Câmara, Lúcio da Rádio, por suposto uso indevido do veículo. Eles devolveram o dinheiro, Claudinei. Tem coisa errada nessa história, na sua opinião? Veja bem, Rafael, o uso do gasto público, na verdade, há mais de 30 anos, a ex-primeira-ministra britânica já dizia que o dinheiro não é público, o dinheiro é o dinheiro do pagador de impostos, né? E hoje nós vemos aí essa situação. Ele está sendo acusado, o atual presidente da Câmara, de ter usado, além do veículo da Câmara para ir num evento do seu partido, também o gasto dessa estadia e além de levar uma munícipe junto com ele, o que é vedado por uma lei da década de 60, para você ter uma ideia. Então, vão se passando o tempo e as coisas não mudam, mesmo sabendo do ato ilícito praticado. Tanto é que foi errado esse ato, porque logo que surgiu essa denúncia através de um outro vereador, o presidente da Câmara voltou atrás e devolveu esse dinheiro. Isso nós entendemos como uma nota de culpa da prática de um ato totalmente irregular. Vamos à Franca com Adalto Casanova, administrador público. Ainda falando sobre esses cargos em comissão, doutor, faltou discussão sobre esse assunto aí? Sem dúvida, falta discussão, principalmente com a população, porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo, em regra, andam em conluio. Então, hoje, mais do que nunca, a população tem que ser ouvida de modo direto. Tem que haver maior repressão. A repressão criminal histórica no nosso país é com relação às matérias tratadas no Código Penal, na lei seca. Não, nós temos que enfrentar com punições severas, principalmente quem faz mau uso do dinheiro público. Principalmente em época de vacas magras, isso fica mais evidente e fica muito mais aviltante esses aumentos, esses gastos absurdos, injustificáveis. Isso é uma afronta à população. Doutor, nesse contexto, a gente percebe que a Prefeitura vai contra o clamor da sociedade que pede aí uma redução de gastos?
Ah, sem dúvida, isso não é um problema só da nossa região, né? Não é um problema só da nossa cidade, é um problema generalizado. Por isso que eu chamei a atenção para a ruptura do sistema. Hoje nós estamos vivenciando, testemunhando isso na própria Câmara Federal, com relação à aprovação da reforma da Previdência e das resistências, das articulações solicitadas na nossa Câmara Federal. Nós estamos vivendo um momento de ruptura. Bom, infelizmente nós tivemos um problema com Araraquara. Numa próxima oportunidade a gente retoma esse assunto. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochaguin. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, o administrador público Álvaro Guedes. Em Sertãozinho, o advogado e conselheiro da Macerte, Claudinei Luiz da Silva. E em Franca, o também advogado Adalto Casanova. Doutor Golfeto, o gestor não sabe ou ele não quer economizar? Boa tarde. Rafael, eu acho que são as duas coisas. Ele não sabe e não quer. Mas para conhecer a realidade, mudar a realidade, você precisa antes se aprofundar no conhecimento de qual é esta realidade. E nós não estamos nos aprofundando. Já que se falou na Revolução Francesa, Saint-Just já dizia, crítico, feroz, que não se governa sem culpa. O provérbio italiano antigo dizia o seguinte: dinheiro público é como água benta. Perto, todo mundo mete a mão. Aí vai, põe a mão. E o maior dos privilégios que se tem é poder gastar dinheiro dos outros, que é aquilo que ocorre com os poderes públicos, não é do Brasil, não, em geral. Aqui é claro que se atingiu um limite de maneira tal que a corrupção chegou a tal ponto que me lembrou Machado de Assis. Quer dizer assim, corrupção publicada é a mesma coisa que corrupção oculta, só que fede mais. É ligeiramente um diferente. Quem tratou desse problema com mais acuidade foi Joaquim Nabuco, no livro O Abolicionismo, quando ele diz o seguinte: acabamos com a escravidão, agora precisamos acabar com a obra da escravidão. A obra da escravidão é a cultura da escravidão, porque o Brasil não é propriamente uma economia nem uma política, é uma cultura. Essa é que precisa ser transformada para depois verificar a nova política. Nós construímos um capitalismo de Estado muito oportuno na época, né? Agora é preciso mudar o capitalismo de Estado, levando ao capitalismo de mercado. Mas acontece qual a diferença? No capitalismo de Estado, as repartições públicas, em primeiro lugar, por que não dizer mais? Os cargos públicos são substituem as empresas privadas, que acaba sendo muito mais importante no capitalismo de mercado, como a eficiência. Mas é preciso mover através de ideias. E nós ficamos muito preocupados com ideologia, que é o funeral da ideia, né? Victor Hugo, no livro Nossa Senhora de Paris, ele diz claramente o seguinte, poeta francês, mas escreveu uma obra de romance maravilhoso. Um romance maravilhoso, quando ele diz o seguinte: não há nada mais forte do que uma ideia, quando chega o seu tempo. Qual é o objetivo de todo brasileiro, ou de quase todos? Ele quer encostar o corpo no Estado. Ele quer encontrar uma saída para... Se ele for talentoso, ele, na verdade, queima o talento, porque ele acaba ficando um vagabundo, ou grande parte dele. Quando ele não é vagabundo, quando ele é um efetivo, ele acaba contaminado pelo vício da acomodação. Então, essa realidade precisa ser mudada urgentemente. E é o momento exato. Graham Greene diz o seguinte: não há nada. Claramente, há sempre um momento no tempo. E o que é o tempo? O tempo é uma sucessão de momentos. Há sempre um momento no tempo em que uma porta se abre e deixa entrar o futuro. Essas novas ideias que precisam ser institucionalizadas. Mas há um engano achar que o Brasil não tem nobreza. Tem uma nobreza muito inferior à nobreza real, porque na monarquia que teríamos que ter nobreza, o imperador impediu. Na república nós tivemos a nobreza, porque a república foi instalada no Brasil por pessoas que eram falsos republicanos,
Quem proclamou a República? O Marechal Deodoro, que era monarquista. Isso não fica claro, essa realidade do Brasil, que precisa mostrar claramente. Oscar Wilde já dizia de maneira nítida que o ser humano superior discute ideias, o ser humano inferior discute pessoas. E é preciso, portanto, atacar muito mais a crise do que atacar as pessoas. Nós temos que entender que os nomes são importantes, mas já em Roma se dizia que nomina sunt odiosa. Os nomes são odiosos, nós ficamos falando de pessoas e deixamos passar o problema. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. E com isso, a minha geração, que foi um fracasso do ponto de vista de lideranças, tem que passar para a sua, que é muito mais jovem, menos da metade da minha idade, a sua geração deve, na verdade, levar a bandeira de ideias e instituições. Instituições e ideias com líderes. O que é um líder? O líder é nada mais, nada menos do que um ser humano que aponta caminhos. Kennedy, vamos para a Lua. Chegamos à Lua. Juscelino, vamos conquistar o Oeste. O Brasil conquistou o Oeste a partir de Brasília, que foi um marco excessivo. Vamos resolver os problemas sociais dos trabalhadores, pelo menos em parte. Getúlio Vargas. 2 dos estadistas, dos 3 citados, brasileiros, mas são líderes que apontaram caminhos. Nós estamos sem esses líderes. Os efetivos líderes que têm condição e consciência da importância de se realizar mudanças, porque o Brasil ou transforma o capitalismo de Estado, que substitui as empresas estatais por repartições, as repartições públicas por empresas privadas, ou então nós vamos, é terrível pensar nisso, desagregar territorialmente. Acontecer com o Brasil o que aconteceu com a América Espanhola. Era um todo e virou, na verdade, 18 repúblicas. As 3 últimas, Venezuela, Colômbia e Panamá, que eram um território só, viraram 3 países. Foram estilhaçados. E o Brasil corre um risco muito grande. Mas, para isso, é preciso ter consciência de que o país pode perfeitamente aceitar uma realidade que é difícil de entender. Por quê? Porque o que é o nosso regime? É o regime dos privilégios. Nós temos na Constituição Federal, Rafael, 76 vezes a palavra direito e 6 vezes a palavra dever. Ora, se você tem o direito de receber 13º salário, alguém tem a obrigação de pagar. Então tem que ter uma simetria, e não tem. E o que nós verificamos é que a burocracia estatal, que tem os privilégios, não quer abrir mão desses privilégios. Essa é a verdade. Nós precisamos perfeitamente tomar consciência de que o Brasil assume a certeza da importância geopolítica do seu futuro, ou então nós teremos a constatação de que foi estabelecida pelo Padre Vieira no século XVIII, através de um dos seus sermões. O corpo do Brasil está na América, mas a alma todinha está na África mais atrasada. Fica da gente. Golfeto, obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Rafael. Boa tarde para você.